Primeiramente, eu gostaria de começar esse curso agradecendo o convite de, mais uma vez, poder participar com a LINC na transmissão do conhecimento na área da educação física aqui no Brasil, mas do treinamento de um modo geral em todo o mundo. Então, para mim, é sempre um prazer colaborar. Caso a gente não se conheça, meu nome é Rafael Almeida. Daqui a pouco eu vou falar um pouco Iniciante, boa tarde. sobre o meu currículo para vocês e por que eu estou aqui falando para vocês sobre volume e intensidade de treinamento relacionado às respostas de força e hipertrofia. Beleza? Bem, deixa eu ver se está passando aqui. Tive um clique aqui. Legal. Como muitos de vocês, eu sou bacharel em educação física. Terminei minha graduação em 2009. Depois disso, fiz mestrado e doutorado nas ciências do esporte, duas especializações no Comitê Olímpico Brasileiro em formação e aprimoramento do esporte de alto rendimento e algumas outras formações, como árbitro, treinador de nível internacional. Atualmente, eu atuo como treinador, diretor técnico de uma associação que conduz projetos esportivos na área de eventos, projetos sociais, atende a comunidade no ambiente privado, no centro de treinamento privado, atuo também na coordenação de eventos esportivos, entre eles o Bob Games, que é o maior evento multiesportivo da América Latina, que reuniu esse ano mais de 7 mil atletas e mais de 30 mil pessoas de público no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, além de ser coordenador do curso de especialização em levantamento de pesos na PUC, onde eu também colaboro como professor em diversas disciplinas e pesquisador nos laboratórios. Eu participo também de outros laboratórios, bem como da Associação Sul-Americana de Treinadores de Levantamento de Pesos. Então, pessoal, a minha área de expertise é o treinamento esportivo, principalmente o levantamento de pesos, que eu uso como ferramenta de trabalho para poder promover diversas respostas, entre elas as respostas de hipertrofia, emagrecimento, aumento de força e preparação física. E é por isso que eu estou aqui hoje para poder falar para vocês sobre o que a gente chama de volume e intensidade, né, que são variáveis, componentes da carga de treinamento dentro de um modelo teórico, e a sua relação com a resposta de força e hipertrofia. Para tanto, a gente precisa entender ou relembrar algumas coisas a respeito de hipertrofia. E eu trouxe aqui os principais temas da atualidade para a gente poder debater e, com isso, chegarmos juntos a uma conclusão final. O treinamento até a farda é necessário para a hipertrofia? O que é mecanotransdução, né? Que mecanismo é esse? E quais são os fatores determinantes para a resposta de hipertrofia? E como manipular as variáveis do treinamento para finalmente utilizar as respostas de hipertrofia. Eu esqueci de falar uma coisa, mas eu vou falar aqui rapidinho, que é a seguinte. Essa aqui, ó, é a minha rede social, é o @rsvalmeida, e eu gostaria de pedir que vocês me sigam para acompanhar o meu trabalho e saberem outras coisas não só relacionadas aos cursos que eu tenho na LINC, mas também a forma como eu penso e como eu tenho divulgado ciência na área da saúde e do treinamento esportivo dentro da internet. A participação de vocês é importante para a gente criar aí uma comunidade de pessoas que saibam fundamentar aquilo que fazem na sua prática profissional. E vocês vão perceber isso aqui ao longo da minha apresentação. Bem, vamos lá. Primeiro ponto importante, pessoal, eu trouxe aqui uma estimativa percentual do ganho de massa muscular de acordo com o tempo de prática do sujeito. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar agora. Uma pessoa com até um ano de treinamento vai aumentar ali cerca de 1,5%. Voltei? Oi, voltou, Rafa. Ah, legal. 1,5% da sua massa corporal por mês. Isso dá mais ou menos entre 15% e 20% de aumento da sua massa corporal no primeiro ano de treinamento de força, feito de forma séria, acompanhado por uma dieta adequada, com sono adequado e recuperação adequada. A partir dos 2 anos, isso cai para 1%. E a partir dos 3 anos, isso varia de 0,25% a 0,5% por mês. É muito pouco, pessoal. O esperado é que depois de 3 anos de treinamento de força, você já não tenha mais aumento significativo da sua massa muscular treinando. Você entra ali numa zona de manutenção. É muito importante entender isso,
Porque, como eu imagino que a maioria de vocês hoje tenha em mente que hipertrofia seja um padrão que a gente adotou por ver atletas de bodybuilding na internet, tanto homens quanto mulheres. E o que eu tenho a dizer sobre isso, eu até nem trouxe isso aqui na minha apresentação, mas caso vocês queiram esses artigos, eu posso fornecer para vocês depois, é o seguinte: o indivíduo que faz uso de testosterona exógena, ou seja, que administra drogas que simulam a testosterona, vai aumentar a massa muscular com ou sem treinamento, de forma quase indefinida. Quanto maior a dose, maior a resposta. Com o treinamento, esse sujeito potencializa essa resposta, mas ela acontece mesmo que não haja treinamento. O que eu quero dizer com isso? O que se vê no bodybuilding, o que se vê na internet, muitas vezes é fruto de um tratamento farmacológico, e eu não estou aqui para julgar o que está sendo feito, eu estou aqui para poder ajudar vocês a separar o que é treinamento do que é efeito farmacológico. E que esse efeito do treinamento, que é o fisiológico e natural de qualquer ser humano, ele possivelmente vai ser muito menor do que aquilo que você espera, embora isso possa ser otimizado com diferentes estratégias de treinamento. Então, eu quero deixar isso claro para vocês. E aí eu trouxe aqui um outro trabalho, deixa eu mostrar para vocês, que mostra uma curva simples, em que a gente tem duas linhas. A linha de cima, preta, é o aumento da massa muscular. A linha de baixo, cinza, é o aumento da contração voluntária máxima isométrica, que representa a força do sujeito. E como vocês podem observar, ao longo aqui de 12 semanas de treinamento, a massa muscular aumenta significativamente e isso é acompanhado pelo aumento da força. Esse trabalho foi realizado por indivíduos não treinados, ou seja, sujeitos sedentários que entraram em treinamento de força. E isso mostra claramente que há um aumento significativo da massa acompanhado da força nessa população. E aí eu trago para vocês uma outra questão, que é a seguinte: a maior parte dos trabalhos científicos publicados hoje, em bases, em portais de periódicos de trabalhos científicos, são realizados com sujeitos não treinados. Coisa E, aconteceu na minha vida e a minha memória é muito boa. opa, deu um pau aí. Então, pessoal, o que eu quero dizer é, se você lê um trabalho científico com sujeitos não treinados, você pode muitas vezes mascarar aquele objetivo que você tem com um sujeito treinado, porque você vai achar que acontece uma resposta em uma certa magnitude, só que como eu mostrei no quadro anterior, na medida que você vai ficando treinado, não é da mesma forma, não é na mesma magnitude que essas respostas se apresentam. De maneira que, quando você pega, por exemplo, atletas de bodybuilding, que eu vou chamar aqui de natural, competindo, você tem aqui, por exemplo, no Men's Physique, na primeira linha, um sujeito que tem 1,70 m de altura, que pesa 76 quilos, mais ou menos, com aproximadamente 13% de gordura corporal na fase de início, na base de treinamento. Quando ele vai competir, ele está com 77 quilos, não houve alteração na massa corporal, aumentou 1 quilo de massa muscular e reduziu o percentual de gordura de 13% para 4%, muito em função da desidratação. Então, se você observa, você vai ver que o peso desses sujeitos, né, a massa muscular desses sujeitos, quando naturais, nem é tão alta assim. Então, é importante ter essa clareza que um sujeito de 1,70 m que quer pesar 100 quilos de massa muscular, de massa corporal, dificilmente vai obter isso com treinamento. Isso aí, muitas vezes, é resultado de um trabalho, como eu falei, farmacológico. E que, na dependência aí do que isso importa para você, para o sujeito, para o seu aluno, pode ou não valer a pena, e eu não estou aqui para julgar. Fato é que o potencial do treinamento é menor do que o que as redes sociais tentam nos fazer pensar que é hoje em dia. Beleza? Bem, e aí, o que é a resposta de hipertrofia? Né? Eu trouxe aqui algumas figuras clássicas, desde o músculo na íntegra até o fascículo, né, que é a menor unidade contrátil desse músculo, mostrando para vocês os filamentos contráteis de actina e miosina, e algumas moléculas que talvez nem todos conheçam, como, por exemplo, a molécula de titina, que é uma proteína que, quando alongada, induz a síntese proteica, o que gera uma resposta de hipertrofia, demonstrando algumas coisas bem interessantes que a gente não sabia no passado. E aí, quando a gente olha, né, o que é hipertrofia, ela pode acontecer de diferentes maneiras.
Você tem hipertrofia pelo aumento do número de fascículos, você tem hipertrofia pelo aumento do tamanho desses fascículos e também pelo comprimento desses fascículos. Essa hipertrofia que acontece longitudinalmente, pela adição ali de sarcômeros em série, esses fascículos, é o que a gente chama de hipertrofia longitudinal. E ela acontece, na maioria das vezes, quando o músculo é tensionado na maior amplitude possível, principalmente na ação excêntrica, o que estira esses filamentos de titina, que eu citei anteriormente, e induzem por mecanotransdução o aumento da síntese proteica ali naquela região. E aí, quando você contrai essa musculatura, a área de seção transversa também aumenta, demonstrando ali a resposta de hipertrofia longitudinal. E tudo isso acontece por um mecanismo complexo, que vocês não precisam entender agora, que a gente chama de mecanotransdução, que é uma sinalização mecânica de alguns filamentos, que a gente chama de mecanosensores, e esses sensores vão desencadear ali naquela região uma resposta supercompensatória de síntese proteica, o que, se for repetido no tempo, vai gerar o que a gente chama de hipertrofia. Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de citar nessa figura é o mionúcleo. O mionúcleo é o que a gente chama de célula satélite e está presente em várias áreas da musculatura e é uma molécula também responsável pela sinalização da síntese proteica quando estimulada com tensão mecânica. E uma coisa legal que a gente sabe hoje sobre os mionúcleos é que eles aumentam com o treinamento de força e se mantêm, mesmo quando o treinamento é interrompido, o que dá para a gente uma certeza de que existe aquela ideia de memória muscular e que também, quando um sujeito ele interrompe o treinamento e depois volta, a possibilidade desse sujeito aumentar a massa muscular é facilitada pela permanência desses mionúcleos. O fato é que, quando a gente vai analisar a cascata de eventos que acontece quando você estimula o seu músculo com pesos, com uma tensão mecânica, o que acontece é que esses filamentos que eu chamei aqui de sensores de força, né, de mecanosensores, eles desencadeiam alguns eventos que reduzem a degradação da proteína e aumentam a sua síntese, ocasionando o que a gente chama de síntese proteica. E se isso for repetido, a gente tem ali um aumento supercompensatório dessa proteína agregada no músculo, o que vai gerar a resposta de hipertrofia que a gente busca. Bem, e onde que o treinamento interfere nisso? A primeira coisa eu já falei, a gente tem aqui esses sensores de força que vão, quando estimulados pelo peso, desencadear essas respostas. Mas vamos ver aqui uma outra coisa, um outro aspecto que é determinante para uma resposta ótima de hipertrofia, ok? Aqui a gente tem 4 tipos diferentes de músculos, A, B, C e D. O músculo A, que é um músculo fusiforme, é um músculo semelhante ao bíceps braquial, né? Quando você olha para ele, é fácil lembrar do bíceps. O músculo B, que é um músculo unipenado, é algo semelhante ao músculo serrátil anterior, grande dorsal, por exemplo, em algumas fibras, trapézio em algumas fibras. São músculos que têm uma orientação bem específica na sua origem e secção. Se vocês observarem, vocês vão perceber que o ângulo de aplicação da força, que é o azulzinho, ele é diferente do ângulo de contração dessas fibras, que é o verdinho. No tipo C, a gente tem um músculo bipenado, como por exemplo, o tríceps braquial ou até o gastrocnêmio. São músculos que têm ali um ângulo de penação oblíquo em relação à linha da sua origem e secção. Mais uma vez, o ângulo de aplicação de força no vetor de força e o vetor de contração desses músculos se diferenciam. E, por fim, a gente tem um músculo multipenado, do tipo D. Alguém sabe me dar um exemplo no chat aí, escrever qual músculo do nosso corpo que é multipenado? Não, tá. Escreve aí para mim, por favor. Esse músculo multipenado, ele é aquele que a gente vai ter maior dificuldade de estimular. Por quê? Ele se contrai em ângulos muito variados em relação à origem e à inserção. E aí a gente precisaria de gerar tensão ali nesse músculo em diferentes direções, regiões, para que a gente conseguisse estimular o aumento da massa muscular. Muito bem colocado aqui pela Poli e pelo Danilo, é o glúteo máximo. É um músculo que todo mundo deseja hipertrofiar. Se vocês forem lá no meu Instagram, vocês vão ver lá que tem até uma enquete engraçada sobre isso, porque no levantamento de pesos, uma das características dos atletas é que eles têm os músculos do quadril, entre eles o glúteo máximo, muito desenvolvidos,
E as pessoas ficam fascinadas com isso e nos perguntam, né, como é que se faz para poder treinar. O fato é que a gente treina, né, baseado em exercícios com algumas características e daqui a pouco eu vou explorar essas características para vocês. Mas observando esses 4 tipos de músculos, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: quanto maior for a diferença entre o ângulo de aplicação de força em relação à origem e à inserção das fibras musculares que nesse músculo estão, maior vai ser a necessidade de variação da aplicação da tensão para que você consiga obter respostas ótimas ali, aumentando a síntese proteica nesse músculo. E aí, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação, a gente tem aqui algumas características que eu gostaria de desmistificar com vocês. A primeira delas é o que a gente chama de hipertrofia sarcoplasmática. E aí esse trabalho aqui com um título até bem sarcástico, se pergunta assim: hipertrofia sarcoplasmática do músculo esquelético seria um unicórnio científico ou uma adaptação ao treinamento de força? E aí, primeiro, eu vou explicar para vocês o que é hipertrofia sarcoplasmática. É o aumento da área de secção transversa, ou seja, da área transversal de um músculo, sem aumento da estrutura contrátil, aumentando só o líquido sarcoplasmático presente ali naquela região ou naquela estrutura. Durante muito tempo, muitos praticantes de bodybuilding, professores e até alguns pesquisadores, né, nos falaram que a hipertrofia sarcoplasmática é uma adaptação do músculo esquelético frente ao treinamento de força. Tanto que advogado aí por muitos que é a primeira que se consegue e a primeira que se perde. Quem aqui já ouviu essa frase? Hipertrofia sarcoplasmática é a primeira que se ganha e a primeira que se perde. Responde aí eu no chat para eu poder saber. E aí alguns pesquisadores começaram a olhar para esse fenômeno mais de perto. E aí eu trouxe aqui um gráfico para mostrar para vocês o seguinte, olha só. Aqui você tem em azul o aumento da massa muscular pelo aumento do músculo esquelético, pelo aumento da agregação de proteína no músculo esquelético. Observe que ela atinge um platô depois de um certo tempo, tá vendo? Ou seja, isso aqui demonstra que depois de um tempo não vai ser mais possível aumentar a massa muscular nessa estrutura, mas que a área de seção transversa pode continuar sendo aumentada pelo aumento ali da quantidade de líquido presente nessa estrutura. Então, olha só, aqui você tem um músculo de um sujeito antes de treinar, depois de um tempo, aqui ó, aumentou o número de sarcômeros ali em paralelo, o tamanho deles, e depois de um tempo já não é mais possível aumentar a quantidade desses sarcômeros, aumenta-se a área pelo aumento do líquido. O fato é que isso aí nada mais é, pessoal, do que uma resposta inflamatória, também conhecida como edema. Tanto é que ela acontece rápido, porque a resposta inflamatória ela é imediata quando você causa dano tecidual. E, obviamente, quando você interrompe o treinamento, interrompe o dano, não há mais necessidade de reparar qualquer uma daquelas estruturas ali, e aí você retira aquele líquido do sarcoplasma e reutiliza ou excreta. Então, se você prescreve treinamento para induzir hipertrofia sarcoplasmática, eu te convido agora a refletir sobre a sua prática profissional, dado que talvez esse não seja um mecanismo adequado pelo qual a gente aumenta a massa muscular. Vocês verão também, isso não está nessa apresentação aqui, eu não preparei para falar sobre isso para vocês, mas vocês verão também que o dano tecidual tampouco é um mecanismo apropriado para aumentar a massa muscular, ao contrário do que se imaginava no passado. Então, aquela história de no pain, no gain, não é bem daquele jeito. Porque quando você induz dano tecidual simples e puramente, sem uma tensão mecânica adequada, a síntese proteica que acontece ali não é supercompensatória, ela é reparadora. Você repara o músculo no ponto em que ele estava, mas não tem um aumento daquela proteína agregada. Hoje a gente já sabe disso através de algumas revisões, embora alguns autores ainda tentem defender o dano tecidual e o estresse metabólico como mecanismos adequados para poder aumentar a massa muscular. Ao final dessa aula aqui, a gente vai perceber por que existe essa confusão. Outra coisa que eu queria separar com vocês é a seguinte: quanto maior a massa muscular, mais forte o sujeito fica? Sim ou não? Responde aí para mim no chat. O que vocês acham?
Responde aí, vou dar um tempinho para vocês. Qual a pergunta, professor? Desculpa. Quanto maior a massa muscular, maior a força? Sim ou não? Isso, já vi divergência aqui, ó. Tem sim, tem não. Algumas pessoas responderam que sim, outras que não. Até certo ponto, isso é verdade. Porque nos esportes de força, powerlifting, weightlifting e até mesmo no CrossFit, em algumas provas, quanto maior a massa muscular do sujeito, mais peso, mais massa absoluta ele levanta. Tanto que os recordes mundiais nas categorias mais pesadas são feitos com pesos mais altos do que nas categorias mais leves. Então, até certo ponto, isso é verdade. Só que essa resposta não é linear, como nem sempre ela acontece, dependendo de como o seu treinamento foi configurado. Então, esse trabalho que eu trouxe aqui, ele mostra algumas coisas. Primeiro, é possível aumentar a massa muscular sem aumentar a força. É possível aumentar a força sem aumentar a massa muscular. Também é possível manter ou aumentar a força reduzindo a massa muscular, bem como é possível manter ou aumentar a massa muscular reduzindo a força. E foi exatamente isso que eu mostrei no meu trabalho de doutorado. Então, esse gráfico aqui, ó, ele mostra o aumento da massa muscular no músculo quadríceps em 3 pontos diferentes, no vasto medial, no vasto lateral e no reto femoral, em 3 grupos diferentes. Um grupo de pessoas altamente treinadas, que realizou treinamento em alta intensidade, 80% de um RM, um grupo de pessoas altamente treinadas, que realizou treinamento em baixa intensidade, 30% de um RM, e um grupo de pessoas não treinados, sedentários, que realizaram treinamento em baixa intensidade, 30% de um RM em 40 sessões de treinamento, com 8 séries até a falha no exercício agachamento. E como vocês podem observar, a resposta de hipertrofia foi semelhante entre todos os grupos, mostrando que nem o volume, nem a intensidade, nem o estado de treinamento foram relevantes para alterar a resposta de hipertrofia nesses sujeitos que fizeram o treinamento até a falha. Por outro lado, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Por outro lado, o mesmo não aconteceu com as respostas de força nesses mesmos grupos. O sujeito altamente treinado, que treinou em alta intensidade, ele teve aumento da força máxima. Já o sujeito treinado, que treinou em baixa intensidade, perdeu força. E o sedentário, que treinou em baixa intensidade, aumentou a força de maneira semelhante ao sujeito treinado que treinou em alta intensidade. O que isso mostra para a gente, pessoal? Esses resultados em conjunto demonstram que, para o sedentário, para o sujeito não treinado, meio que não importa o volume, a intensidade, o número de séries, o número de repetições, ele vai aumentar a força e a massa muscular de maneira ótima, pelo menos nos 6 primeiros meses de treinamento, de qualquer maneira. Porque o estímulo que a gente programa no nosso programa de treinamento é mais do que suficiente para induzir respostas ótimas nesses grupos. Porém, na medida em que esse sujeito vai ficando treinado, a intensidade de treinamento, ou seja, o peso que se usa, vai se tornando cada vez mais relevante para aumentar ou manter a força. Enquanto que para a massa muscular, nesse trabalho aqui, desde que você vá até a falha, não parece ser diferente. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida até aqui sobre o que eu falei? Que essa informação ela é muito importante. Se ficou claro para vocês, respondam sim, para eu poder saber que vocês estão me acompanhando aqui. Beleza? Então, esclarecidas essas duas coisas, eu vou mostrar para vocês aqui uma outra questão. Vocês acham que entre homens e mulheres, fisiologicamente, existe diferença na resposta de hipertrofia? Homens são mais capazes de aumentar a massa muscular do que mulheres? Sim ou não? Olhando para esse gráfico aí, ó. Esse gráfico é uma revisão sistemática comparando as respostas de hipertrofia entre homens e mulheres. E aí vocês vão perceber, né, que como aqui tem vários trabalhos, com sujeitos treinados, não treinados, tem muitos trabalhos que as respostas são diferentes, mas tem muitos trabalhos também que as respostas são semelhantes. É fato que a presença de testosterona em quantidade aumentada no corpo masculino, quando comparado à mulher, facilita essa resposta até certo ponto. Mas a presença
Estou sendo mutado aqui sem querer, gente, mas vamos lá, vamos voltar. A presença de testosterona facilita a resposta de hipertrofia no homem, mas esse não é o único fator responsável pela resposta de hipertrofia, e em alguns casos, dependendo da forma como o programa de treinamento é feito, é claro, percentualmente falando, é possível obter respostas semelhantes em homens e mulheres dessa massa muscular. Observem de maneira fisiológica até certo ponto. Não pensem no bodybuilding quando vocês estiverem ouvindo a minha fala, ok? Vai ficar muito claro para vocês entender a forma como eu penso, se vocês começarem a acompanhar o meu trabalho com o levantamento de pesos, lá no @RSV Almeida no Instagram, porque ali vocês vão ver que coisas incríveis acontecem quando você sabe como elaborar um programa de treinamento de forma efetiva para aumentar a massa muscular de alguém. E já adianto para vocês, talvez a musculação ela não seja a ferramenta mais efetiva, dependendo do caso, nesse sentido aí, beleza? Outro ponto importante, já temos aqui 30 minutos de aula, então eu gostaria de relembrar vocês que vocês precisam ficar até o final dessa aula para que vocês tenham acesso ao certificado internacional da Link Education, da Pro Class Club. Então, ao término da aula, mesmo que você não tenha dúvida, fique para que você tenha acesso e receba o seu certificado internacional. Ok, pessoal? Bem, vamos falar um pouco mais sobre hipertrofia. Algumas pessoas, né, no treinamento esportivo, advogam que, dependendo da forma como você realiza o treinamento aeróbico, por exemplo, se ele for feito de maneira intervalada em alta intensidade, você tem respostas de hipertrofia. E aí, essa revisão sistemática com meta-análise levantou alguns trabalhos importantes na área e demonstrou que não tem como, pessoal, se não tiver tensão mecânica, se não tiver peso no exercício, Limpo, não? você não vai ter resposta significativa de hipertrofia. Então, observe aqui, ó. Opa, deixa eu voltar. Observem aqui, ó. A maior parte desses trabalhos favorece o treinamento com pesos para o aumento da massa muscular, em detrimento do treinamento aeróbico, ok? Então, fazer aeróbico para aumentar a massa muscular talvez não seja uma boa estratégia. Por outro lado, olha só que legal. Esse aqui é um trabalho que usou exercícios de alongamento e mediram a resposta de hipertrofia. E eles verificaram, ao longo de 12 semanas do exercício de alongamento, resposta significativa no aumento da massa muscular. Olha que coisa incrível! O alongamento feito a 80% ou mais de intensidade, ou seja, da amplitude de movimento, evocou, produziu nesses sujeitos, que eram mulheres, inclusive, um aumento significativo da massa muscular. Então, olha só que bacana, pessoal. Treinar em amplitude máxima de movimento, como eu falei lá no início do mecanismo, estimula o aumento da síntese proteica, que pode provocar aumento da massa muscular pelo estiramento das moléculas de titina, que são sensores de alongamento do tecido neuromuscular. Olha que coisa incrível. Então, se você alonga, você tem chance de aumentar a sua massa muscular. E aí, a coach Carol me perguntou aqui, mas isso na musculação, né? Carol, estou falando isso no corpo humano. Porque se você alongar numa sala de musculação ou alongar na yoga, o efeito do alongamento é o mesmo. É claro que a gente usa certas práticas para poder favorecer ou não. Por exemplo, se você fizer um exercício pullover na amplitude máxima de movimento, ali vai ter um peso envolvido, mas também vai ter um alongamento. Então, você vai estimular o aumento da síntese proteica, não só pelo estiramento das moléculas de chitina, mas também pela estimulação dos sensores de força, dos mecanotransdutores, que vão sinalizar a síntese proteica, que tem peso ali envolvido. Então, você soma dois fatores. Observem que nem em nenhum momento até aqui eu estou discutindo ainda volume e intensidade. Eu estou discutindo as respostas de força e hipertrofia. E tentando mostrar para vocês que existem outros fatores relacionados a, a esse fenômeno. E aí o Otávio perguntou assim, ó, professor, isso aí foi feito com a panturrilha, não é? Se aplicaria para outros grupos musculares?
Otávio, eu penso que sim, porque, afinal de contas, o tecido é o mesmo, os mecanismos são os mesmos, o que vai variar aí é talvez o tempo que você vai precisar ficar, a magnitude desse alongamento, ou seja, o quanto que você vai precisar estirar e o quanto de sobrecarga que você vai aplicar nisso aí. Porque músculos diferentes possuem níveis de rigidez diferentes. E a rigidez é a força necessária para deformar o músculo até uma certa amplitude. Então, se tiver muita massa muscular ali, vai ser necessária muita força para poder estirar uma certa amplitude. Então, eu penso que sim, o mecanismo seja o mesmo, mas talvez o tempo que eles ficaram, o número de repetições que eles fizeram, ou o peso que eles utilizaram, vai precisar ser diferente na dependência dessa musculatura. E aí a Carol falou assim, então é legal fazer o alongamento em horários diferentes, não é? Nem sempre, Carol, vai depender. Você pode fazer durante a atividade. Alguns treinadores aplicam um método, que agora eu até esqueci o nome, mas que consiste em realizar exercícios de alongamento entre as séries de treinamento de força. Hoje, no passado a gente pensava que isso era loucura, mas hoje a gente tem fundamentação científica para dizer que isso aí talvez seja favorável para as respostas de hipertrofia. Talvez não da força, tá? Porque a gente já sabe que na dependência da carga de treinamento, do alongamento, você pode até reduzir os níveis de força momentaneamente. Então, talvez para o treinamento de força e potência, isso não seja tão interessante. Mas para as respostas de hipertrofia puramente, faz bastante sentido. Aí algumas pessoas aqui falaram, né, sobre antes ou depois, eu acho que eu já respondi. Algumas pessoas falaram que fisiculturistas alongam, algumas pessoas estão chamando isso aí de mobilidade. Eu vou falar rapidamente aqui para vocês. Mobilidade é outra coisa, tá? Na ciência, mobilidade é a capacidade de realizar atividades da vida diária, é medido por um teste de sentar e levantar, chamado sit-up and go, que mede o desempenho de mobilidade em segundos. Quanto mais rápido você faz isso, maior sua mobilidade. Isso aí foi erroneamente traduzido em português quando alguém teve a ideia de utilizar técnicas de mobilização que reduzem a rigidez e permitem aumento da amplitude, da velocidade de movimento. Enfim, o que a gente está chamando aqui de amplitude de movimento é comumente representado por uma capacidade que a gente chama de flexibilidade, que envolve aí é, tecidos contráteis e não contráteis, ok? O teste se chama Sit Up and Go, chama TUG, a sigla dele. TUG teste. Depois eu vou escrever aqui, ó. Aí depois vocês procuram, tá? Então, se você é profissional, eu convido você a repensar o uso desse termo mobilidade como algo relacionado à amplitude de movimento, principalmente se você justifica isso pela amplitude de movimento realizada por tecidos não contráteis, tá? Não é bem assim. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que alongar pode aumentar sua massa muscular, e eu acho que isso aí foi muito bem entendido. E aí, pessoal, chega aqui o polêmico treinamento até a falha, ok? Bom, o que é o treinamento até a falha? É você fazer uma certa tarefa até não ser mais possível completar essa tarefa na amplitude desejada. Então, você tem aqui, ó, em roxo, o desempenho, na medida que você vai fazendo, os níveis de força vão caindo, até que chega um momento que você cruza um limiar aqui, ó, em que você não tem a força mínima necessária para realizar esse movimento em amplitude completa. E isso pode acontecer tanto por questões periféricas, por exemplo, redução da quantidade de energia, aumento da concentração de lactato, dano tecidual, ou pode acontecer por razões centrais. Redução da capacidade do sistema nervoso de continuar enviando impulso nervoso, redução da capacidade do tecido nervoso em nível medular de continuar modulando esses reflexos de contração. O fato é que, seja por vias centrais ou por vias periféricas, quando você faz um certo exercício sem parar, vai chegar um momento que você não vai ser mais possível, não vai ser mais possível de continuar esse exercício. E é isso que a gente chama de falha, ok? Alguma pessoa fez uma pergunta aqui sobre pesos livres versus musculação. Eu vou responder a sua pergunta ao longo da apresentação. Guarda aí. Se ficar alguma dúvida, no final você me faz de novo. Mas aí, durante um tempo, né, principalmente entre 2015 e 2020, muitos pesquisadores, entre eles o Brad Schoenfeld, falaram, não, treinar até a falha é legal, tem que treinar até a falha para poder ter resultados ótimos. Inclusive, se você pega a maior parte dos trabalhos científicos, principalmente os feitos com sujeitos treinados, você vai ver que é tudo até a falha mesmo.
cara faz 12 RMs, ou seja, 12 repetições máximas, até não conseguir mais, ajustando o peso. Ou o cara coloca lá um percentual X, por exemplo, 80% de um RM, e faz o máximo de repetições que ele conseguir. Isso é treinar até a falha. Em ambiente laboratorial, isso é perfeitamente possível, porque ali é controlado, né? Agora, já se imaginou fazendo isso aí todos os dias da sua vida, em todas as séries, de todos os exercícios? É algo que requer uma motivação que a maioria de nós e de nossos alunos não tem. Então, esses autores começaram a se perguntar, "Poxa, será que realmente isso é legal?" Aqui, nesse artigo, eu destrincho, né? Dependendo da carga de treinamento, você tem maior contribuição da fadiga central ou maior contribuição da fadiga periférica. De um modo geral, quanto mais peso tem, maior é a contribuição da fadiga central para a falha, e quanto menos peso tem, maior é a contribuição da fadiga periférica para a falha. E aí, essas pessoas que começaram a se perguntar isso, elas falam assim, bom, então tem que ter um jeito, né? Vamos parar uma ou duas repetições antes? E aí começaram a desenvolver um modelo que hoje a gente chama de repetições na reserva, RIR, repetições na reserva. E aí eles falam assim, olha, se você deixar uma ou duas repetições na reserva, a resposta de hipertrofia e de força, ela é basicamente a mesma, comparando aí até a falha. E você ainda tem menos fadiga e consegue se recuperar mais rápido entre sessões para poder estimular novamente. Opa, então não é tão necessário assim ir até a falha. Vamos parar uma ou duas antes. E aí, isso aí deu origem a uma teoria que a gente chama de repetições eficientes. Sendo assim, pessoal, quais são as repetições que realmente estimulam o sistema nervoso ou mecanorreceptores a provocar ali uma resposta de força ou aumento da massa muscular? Em geral, são as 4, 5 últimas repetições antes da falha. Então, olha só, se você está treinando em baixa intensidade, vai falhar com 30 repetições, é a de 25 a 30 que importa. Se você está treinando em baixa intensidade e vai falhar com 6 repetições, é a de 2 a 6 que importa. De maneira que, se você vai até a falha ou até próximo dela, deixando uma ou duas repetições na reserva, não importa qual é o volume e a intensidade, você vai ter resposta ótima de hipertrofia. Olha que legal isso aí, pessoal. Observem que eu estou falando de hipertrofia. Para a hipertrofia, repito, desde que você atinja a falha ou pare com uma a duas repetições da reserva, você vai atingir resposta ótima de hipertrofia, independente do volume e intensidade. Isso é incrível, porque isso abre o mundo na nossa frente para a gente parar de pensar em, em qual é o volume adequado, volume load, intensidade, para começar a pensar em como eu posso estimular os mecanismos que desencadeiam essa resposta, ok? E, aparentemente, esses são os mecanismos, ok? E aí, a partir disso, surgem várias perguntas, né? Por exemplo, poxa, então quantas séries eu preciso fazer? Quantos exercícios eu preciso fazer? A resposta é simples. Deixa eu voltar para cá. Esse é legal. Pessoal, vou pedir para vocês manterem o áudio desligado. Legal. E aí, olha só, de fato, quando você analisa, né, quando você faz meta-análise, comparando exercícios até a falha com exercícios não até a falha, parece haver uma valorização da falha. Só que lembre-se, você não precisa chegar até a falha para ter essas respostas. Você pode parar uma ou duas antes. Acontece que esses protocolos aqui que não vão até a falha são de pessoas que fazem, por exemplo, 10 repetições a 60%. Poxa, 10 repetições a 60% pode ser uma coisa para mim, outra coisa para você. Eu posso fazer 60 repetições a 60%, você pode fazer 8. Isso é individual. Então, quando você fixa o número de repetições e fixa a intensidade, você incorre em um problema sério de superestimar ou subestimar a carga de treinamento. E é por isso que não funciona dessa forma. Ok, pessoal? Microfones ainda ligados. E aí, né, no final das contas aí de toda a revisão, o que eles perceberam foi que treinar até a falha pode diminuir a velocidade de recuperação, aumentando o tempo necessário para você conseguir fazer de novo, o que impacta na qualidade do treino, como algumas das pessoas perguntaram aí. O treinamento até a falha
pode ser periodizado para acontecer em certos momentos do treinamento, não precisa ser sempre. Pessoas mais velhas vão ter mais dificuldade de treinar até a falha, então talvez nem precise fazer isso para eles. Com relação ao dano tecidual, à segurança, talvez a falha ela te coloque em um risco maior do que treinar com algumas repetições na reserva, e isso pode, no final das contas, não ser tão relevante assim para obter respostas ótimas de hipertrofia. Então, essa é a conclusão desses autores nessa revisão, ok? Bem, então, o que pode melhorar? Vou falar rapidamente aqui. Treinar exercícios multiarticulares vai estimular um número maior de fibras musculares e pode te levar a uma resposta muscular aumentada, quando comparado a exercícios monoarticulares. Quanto maior a frequência de treinamento, ou seja, quanto mais vezes por semana você estimular um grupo muscular, maior a probabilidade de você ter síntese proteica. Então, pensa comigo, pessoal, o que é importante? É você dar estímulos com frequência, aumentar a síntese proteica, colocar proteína dentro do seu corpo, permitir a agregação dessa proteína. Então, talvez seja mais inteligente você fazer uma série, por exemplo, próximo da falha de um banco extensor, uma vez por dia, 5 vezes por semana, do que fazer 5 séries no dia e ficar uma semana sem fazer esse extensor de novo, como alguns bodybuilders chegam a defender aí. E aí a Carol está perguntando aqui, para pessoas não condicionadas acima de 50 anos que chegam até a falha muito rápido, será que já é o suficiente? A resposta é sim, Carol, provavelmente sim, porque para esse sujeito aí acima de 50 anos, principalmente se ele não for treinado, a maioria das coisas que você fizer serve. Só dele se mexer, provavelmente ele já vai ter resposta ótima. E aí, esse outro trabalho que ele reforça, né, que a frequência de treinamento precisa ser acima de 3 vezes por semana por grupo muscular para você ter resposta ótima. Vamos falar um pouco sobre amplitude de movimento, que era o que eu estava falando lá atrás, né? A amplitude de movimento, pessoal, ela não só está relacionada à redução de sintomas de dor nas articulações envolvidas, como ela também está relacionada ao maior aumento da massa muscular nos músculos treinados. Não só porque quando você vai na amplitude máxima, você estimula, como eu falei, mecanismos de aumento da síntese proteica, mas também porque as fibras musculares são específicas da amplitude treinada. O que isso significa? Se você só treina em amplitude parcial, você só treina um certo número de fibras musculares daquele músculo. E isso limita o seu potencial de treinamento. Dessa forma, quanto maior a amplitude, maior o número de fibras musculares recrutadas para o exercício e, por fim, estimuladas para aumentar a massa muscular. Outra coisa importante, velocidade de movimento. Quanto maior a velocidade, pessoal, não só maior o consumo energético, mas também maior o aumento da força. Esses pesquisadores espanhóis, eles têm maior, eles demonstraram maior aumento da força no supino quando o sujeito faz em máxima velocidade intencional, quando comparado a velocidades controladas deliberadamente. Então, se você pode fazer em máxima velocidade intencional, faça. Se você não pode, eu sou um idoso, tenho lesão, tenho dor, não faça. Mas se puder, vai favorecer o aumento da força. E depois vocês vão ver que aumentar a força é importante. E aí, o José Augusto falou assim, lembrando que o fisiculturismo, ele trabalha pensando numa simetria lá. Olha só, José Augusto, eu entendo o que você está falando e eu concordo. Porém, eu concordo desde que você seja um atleta de fisiculturismo e que você participe desses eventos. Porque aquela simetria lá, ela é totalmente subjetiva. Aquilo ali foi criado com base no que as pessoas que estão nesse meio entendem que é aceito e que é simétrico. E isso, se você parar para pensar, tem pouco a ver com função. Porque se você pega um atleta de qualquer esporte, você vai ver que o corpo dele tem proporções totalmente diferentes da de um fisiculturista. Você pega um corredor de 100 metros, um atleta de levantamento de pesos, um ginasta, você vai ver que o corpo deles é harmonioso, hipertrofiado, desenvolvido de forma proporcional, mas para outra tarefa. Então, quando alguém me argumenta comigo que na musculação a gente treina mais um grupo muscular X ou Y, porque a gente quer atingir uma certa simetria, eu recebo isso com uma certa cautela, que o que pode estar sendo provocado ali são desequilíbrios musculares, porque essa forma de treinar, ela não está voltada para a função,
ela está voltada para um padrão estético que foi, é, 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 não é que eu vou dizer, não é socialmente, foi subjetivamente determinado para um grupo específico de um esporte e que pode nunca acontecer se não tiver ali uma farmacologia agregada. Então, eu acho importante falar isso. Mas para, voltando aqui para a velocidade de movimento, quando você realiza uma atividade máxima de velocidade intencional, o esperado é que sua força aumente mais rápido. E por que isso é importante, né? Porque quando você faz isso, você recruta mais unidades motoras. E se você recruta mais unidades motoras, você estimula por mais tempo essas unidades. São as fibras em vermelho, que é máxima velocidade intencional, recrutamento de unidades motoras. Enquanto que no azulzinho, a velocidade ela vai caindo e o sujeito ele atinge ali o limiar só nas últimas repetições de uma determinada série. E aí, né, como é que a gente faz, né? Como é que a gente melhora a resposta de hipertrofia? Trouxe esse trabalho aqui do professor Carlos Ubinovich e do Valmor Trípoli, lá da USP, que eles fizeram o seguinte: eles separaram os estudantes em 4 grupos. Um grupo não variava nem a carga de treinamento, nem o exercício. O outro grupo variava o exercício, mas não variava a carga de treinamento. Um terceiro grupo variava a carga de treinamento, mas não variava o exercício. E um quarto grupo variava tudo, exercício e carga de treinamento, fazendo uma série de cada exercício para cada carga de treinamento. O que ele verificou com relação à resposta de hipertrofia nos músculos vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio e reto femoral do quadríceps femoral? A magnitude da resposta de hipertrofia, ou seja, o aumento do volume, foi o mesmo para todos os grupos, demonstrando que esse aumento é limitado pelo potencial de síntese proteica do sujeito, que é, por sua vez, determinado pela alimentação, pelo descanso, pelo sono. Mas ele demonstrou que somente o grupo que variou a carga de treinamento e o exercício tiveram resposta de hipertrofia em todos os músculos medidos, ou seja, essa resposta foi distribuída de maneira mais harmoniosa, ou seja, de maneira mais regionalizada do que quem treinou só um exercício com só uma certa carga de treinamento. Então, pessoal, esse trabalho foi repetido posteriormente por essa autora aqui, ó, a Bruna Daniela e seus colaboradores, só que fazendo diferente. Olha só, um grupo treinava peito só na segunda. O outro grupo treinava um exercício de peito 3 vezes por semana. E ele fazia assim com todos os exercícios. O que ela verificou? O grupo que variou os exercícios ao longo da semana, treinando menos, porém com mais frequência, teve maior resposta de hipertrofia, porque conseguiu treinar com mais peso, fazer mais repetições até a falha, do que o grupo que se matava num dia só e não conseguia manter o desempenho nos exercícios subsequentes daquele dia. Então, se você faz 3 exercícios subindo, por exemplo, supino reto, supino inclinado, voador, é muito mais inteligente se fazer o supino reto na segunda, o supino inclinado na quarta e o voador na sexta, do que você fazer os 3 na segunda-feira, porque o primeiro exercício vai comprometer o número de repetições ou o desempenho que você vai obter nos outros 2 exercícios. Isso acaba impactando negativamente na sua resposta de hipertrofia. E aí a sugestão que eu dou para vocês é você variar ao máximo os exercícios. E aí a criatividade é o seu limite. Você vai variar o implemento, o número de séries, o número de repetições, vai variar tudo que você puder para poder conseguir estimular o maior número de fibras possível com maior potencial hipertrófico possível. Quantas vezes, professor, eu preciso fazer isso? Talvez você precise fazer isso independente do volume e da intensidade, desde que você atinja proximidades com a falha, como mostra o Schoenfeld, pelo menos uma série por exercício, como mostra esses autores aqui. Ó. Olha só que legal. Esses autores mostraram que se você faz uma série por semana de um determinado exercício, é pouco. Se você faz de 2 a 3, você tem um aumento na resposta. Se você faz de 4 a 6, esse aumento é ainda maior. Isso na semana, tá, pessoal? E se você distribui isso aí, por exemplo, uma série até a falha de cada exercício, como mostra aqui o Cameron Mitchell, você já pode ter respostas de hipertrofia aceitáveis para aquele grupo. Esse trabalho aqui é muito interessante, que ele foi feito com o banco extensor unilateral. E ele mostrou que, para 3 séries com 30% até a falha, 3 séries com 80% até a falha e uma série com 80% até a falha, a resposta de hipertrofia foi a mesma. E a Luciene está perguntando aqui, ó,
Então, eu não poderia treinar o mesmo membro todos os dias? Poderia, mas não precisaria, se você distribuísse esses exercícios ao longo da semana, entendeu? Eu sei que isso aqui talvez seja uma quebra de paradigmas para vocês, e realmente é, porque não é a forma como a maioria das pessoas está pensando treinamento de força hoje em dia. Mas, se vocês começarem a se atentar para a forma como esses pesquisadores que eu mostrei estão direcionando os seus trabalhos, vocês vão perceber que a tendência é que essa distribuição, que antes era feita num dia só de treinamento, agora vai ser distribuída ao longo da semana, para você permitir maior recuperação, menos acúmulo de fadiga e ainda assim conseguir obter resposta ótima de hipertrofia. Beleza? Esse trabalho aqui ele reforça isso que eu estou falando, mas eu vou correr um pouco aqui com vocês. São todos trabalhos reforçando a importância da frequência, a não importância do volume por dia, ou seja, volume mínimo por dia, máximo número de exercícios e maior frequência possível para esse exercício, para poder se chegar a essa resposta ótima de hipertrofia. E aí, para finalizar, olha só, esse trabalho mostrou que se você treina força, você aumenta mais a massa muscular. Esse trabalho dividiu as pessoas em dois grupos. Um grupo que treinou força por 4 semanas e hipertrofia por mais 8, e um grupo que treinou só hipertrofia por 8. E o que ele mostrou foi que o grupo que treinou força por 4 semanas teve maior resposta de hipertrofia no final, demonstrando que o aumento da força permitiu que esses sujeitos aumentassem mais a capacidade de realizar o exercício, a tolerância ao exercício e o número de repetições, e isso impactou numa maior síntese proteica, gerando maior resposta de força. Então, se você conhece alguém que diz para você que aumentar a força não é importante para quem está querendo resposta de hipertrofia, talvez não seja. Mas se você que tiver força, aumentar essa força, você vai ter respostas ótimas dessa variável que você busca estimular. Então, basicamente, quais são os 3 mecanismos pelos quais as pessoas dizem que você aumenta a resposta de massa muscular? Tensão mecânica, estresse metabólico e dano tecidual. Sendo que de todos esses, o mais importante é a tensão mecânica. Os demais podem nem ser importantes, dependendo da carga de treinamento. E, por fim, o que eu gostaria de falar para vocês é que as respostas de hipertrofia acontecem de maneira relativamente independente das respostas de força, embora elas sejam influenciadas pela força, não há evidências suficientes para suportar a resistência do que a gente chama de hipertrofia sarcoplasmática, e a hipertrofia pode ser otimizada pela variabilidade de exercícios, número de articulações envolvidas, amplitude de movimento, velocidade, e quando a gente estiver falando de indivíduos treinados, o treinamento até a falha ou próximo dela. E aqui do lado eu coloquei a figura de um atleta de levantamento de pesos que não é bodybuilder, que não treina para aumentar a massa muscular, que treina para poder ficar mais forte e mais potente, que pesa 73 quilos e que tem esse desenvolvimento de massa muscular aí, que eu considero bastante satisfatório para a maioria das pessoas, dos nossos alunos, e que, inclusive, eu gostaria de ter, e que talvez seja mais real do que o que a gente busca aí no universo do bodybuilding. Finalizo, assim, então, essa aulinha para vocês, que para mim foi muito gostosa, tá? Gostei muito da participação de vocês. Reforço para aqueles que chegaram depois, que me sigam lá no Instagram, no @rsvalmeida. Se você quiser os artigos, eu posso lá disponibilizar para vocês um link com todos esses artigos. A gravação provavelmente vai ficar disponível aqui pela Link Education. Eu fico muito feliz com a participação de vocês, tá? Se quiserem tirar mais dúvidas ou me procurar para poder bater um papo, vai ser um prazer conversar com vocês, beleza? Deixo aqui, então, meu abraço para vocês, meu muito obrigado, e passo a palavra para as meninas agora. Obrigada, Rafael, pela apresentação incrível que tivemos hoje. Tenho a certeza que as informações que você compartilhou enriqueceram nossos conhecimentos e nos motivaram a buscar excelência em nossa carreira como Fitness e Nutrition Coaches. Eu sou Lidiane Morgado, sou pedagoga, sou supervisora educacional do ProClass. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa plataforma ProClass Club.
a qual oferece cursos de aperfeiçoamento e aprimoramento técnico profissional, que são mais do que simples cursos. Oferecemos conteúdos elaborados, como o webinar de hoje, com base em conhecimentos atuais na área de fitness, nutrition coach. Utilizamos as melhores estratégias e métodos educacionais disponíveis. E qual é o resultado dessa plataforma de aprimoramento profissional? Você sabe qual é? É simples, gente. É a garantia que você vai receber a melhor formação profissional. É isso aí, gente. E hoje, somente hoje, nós estamos oferecendo algo único para vocês, uma oportunidade incrível, uma mega oferta relâmpago. Por quê? Ao ingressar no ProClass Club, você vai ter acesso a uma variedade de cursos, todos com certificado americano, que podem dar um impulso significativo à sua carreira de fitness e nutrition coach. Então, galera, se você quer fazer parte desta plataforma de aprimoramento de formação profissional, não perca tempo. Coloca agora, ó, mas tem que ser agora no chat. Eu quero. Só colocar eu quero que nós vamos aqui fazer o contato com vocês e vamos dar ali essa oportunidade mega relâmpago para abrir portas do seu conhecimento rumo ao seu sucesso. E vamos ter mais informações. Eu vou passar a palavra para vocês, para a Daiane, nossa colaboradora da Link, que vai trazer informações complementares sobre a Link Education, que eu acho que vocês vão amar. Tá bom, galera? Dai, com você agora. Boa tarde a todos. Parabéns pela participação desse excelente webinar. Parabéns ao professor Rafael pelo excelente conteúdo, né? Eu estou aqui para também esclarecer um pouco mais para vocês sobre o nosso curso de Fitness Trainer e sobre o Sports and Exercise Nutrition Coach, né? Até quando a gente vai esperar para poder ter uma carreira profissional internacional, né? A gente vai esperar começar o próximo ano para depois pensar nisso. Então, a gente está aqui também nesse momento, para caso vocês, né, as dúvidas, o que precisarem, como a Lidiane informou, pode deixar no chat o interesse de vocês em ter informações sobre o nosso curso. E o que seria o Fitness Trainer e o Nutrition Coach? São formações, né, internacionais. Então, o nosso curso, por exemplo, de Fitness Trainer, ele é válido em todo o território americano e em vários outros países da Ásia e da Europa, né? O nosso curso de Nutrition Coach, ele é válido em todo o mundo, sempre observar sobre a forma de atuação, se ela é presencial ou se é de forma online, e são formações que, dependendo da sua história, né, do seu histórico, talvez possa te ajudar na questão do seu pleito migratório, nessa possibilidade do Green Card. Quem hoje em dia não sonhou em poder morar, né, em outro país e ter essa carreira internacional? Então, ali é o que vocês precisam para poder, né, ter essa possibilidade de ter uma nova formação. Os cursos, eles têm a duração de 12 semanas, então, em 3 meses, vocês se formam, sendo que são 2 aulas por semana, com a duração de 2 horas e meia para o Fitness Trainer e 2 horas para o Nutrition Coach. Tá, o Fitness Trainer você consegue, vamos dizer assim, você vai ter todo esse conhecimento nessa parte da biomecânica, cinesiologia, progressão de treinamento, treinamento integrado, treinamento funcional. Já o Nutrition Coach você consegue auxiliar na alimentação, na substituição. Oi, Dai, você ficou muda. Desculpa. Tenta ligar assim. Essa parte da composição corporal, tá? Então, é justamente por quê? Porque o Fitness Trainer, ele vai te buscar o cliente através da parte do treinamento e o Nutrition Coach através da parte da alimentação. Querendo ou não, as profissões, elas se complementam. E é o que eu costumo falar para os meus alunos. Hoje, as pessoas valorizam muito o médico.
mas esquecem que o médico ele faz o tratamento farmacológico. Vocês, como nutricionistas, como educadores físicos, precisam ter essa noção de que vocês sim que são responsáveis pela saúde da pessoa, só que vocês atuam na parte preventiva. Então, quanto que isso é importante, né? E criar ideologia nos seus alunos, nos seus clientes, que se você não tem tempo para cuidar da sua saúde hoje, você não tem dinheiro para cuidar da sua saúde hoje, você vai ter tempo para cuidar o quê? Da doença. Você vai ter tempo para cuidar da doença, dinheiro, sabe? Então, é isso, a mudança de comportamento, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem ter mais informações sobre o nosso curso, comenta também no chat ou no grupo do WhatsApp que vocês têm interesse em ter mais informações e quem realmente participou da webinar vai ter um valor diferenciado, tá bom? O que precisarem, a gente segue à disposição.